Olha, parece que o Brasil está numa encruzilhada, né? Pelo menos é essa a tese principal do livro Estado Social contra a Barbárie. É uma obra que reúne vários ensaios e defende uma coisa. O país precisa fazer uma escolha muito séria, uma escolha fundamental entre dois futuros possíveis. Então, bora entender melhor que escolha é essa. E logo de cara, a introdução do livro já dá o tom de urgência com essa citação aí. A ideia é a seguinte: mesmo com toda a confusão e as crises políticas, a sociedade não está parada. Muito pelo contrário. Novas forças, novos atores sociais estão surgindo. E aí fica a grande pergunta que a obra levanta. Para onde esse movimento todo está nos levando, afinal? Para um futuro com mais união ou um com ainda mais divisões? Então, o ponto central do livro é justamente esse conflito, essa escolha entre dois futuros. De um lado, o que os autores chamam de Estado Social, que seria um projeto de mais justiça, de bem-estar para todo mundo, e do outro, a barbárie, que é um caminho que aprofunda a desigualdade e, no fim das contas, desfaz o tecido social. Ok, vamos olhar mais de perto para essa diferença. O Estado social, que está aqui à esquerda, ele se baseia na ideia de solidariedade, sabe? Na garantia de direitos como saúde e educação para todos. Já o caminho da barbárie, ali na direita, é o oposto. É o individualismo extremo, a ideia de privatizar tudo que é bem social e uma violência que, segundo o livro, não é só o crime, mas que nasce da própria estrutura desigual da sociedade. Mas tá, como é que a gente chegou nessa encruzilhada? Para explicar isso, o livro faz uma análise histórica bem interessante. Ele volta lá para os anos 70 e aponta para uma virada global, uma mudança que começou a questionar aquele modelo de estado de bem-estar social que existia em muitos países. O livro chama esse período do pós-guerra de Era de Ouro em muitos países capitalistas. Foi uma fase, ali entre os anos 50 e 60, de grande expansão de direitos. O Estado tinha um papel ativo, sabe, focado em garantir emprego, em ter seguridade social, em diminuir as desigualdades, e é justamente esse modelo que, segundo os autores, vai entrar em crise ali nos anos 70. E o que veio depois? Bom, segundo a análise do livro, foi uma inversão total de prioridades. O foco mudou completamente. A estabilidade de preços, o controle da inflação, passou a ser mais importante que o pleno emprego. E a partir daí, o que a gente vê é a desregulamentação dos mercados, principalmente o financeiro, a privatização de empresas públicas, o Estado diminuindo de tamanho e, claro, o enfraquecimento de sindicatos e de outras formas de organização social. Ok, mas e no Brasil? Como é que essa tendência mundial bateu aqui? Agora a gente vai ver como o livro conecta toda essa discussão global com a nossa realidade, a realidade brasileira. Bem, o livro destaca que houve um período de ganhos sociais bem importante por aqui. E para mostrar isso, ele usa dados como estes do gráfico. Dá uma olhada. Entre 2002 e 2014, o número de empregos com carteira assinada simplesmente saltou de 28,7 milhões para quase 50 milhões. É um aumento gigantesco, que pintava um cenário de melhora bem claro. E claro, né, esse avanço no emprego se refletiu direto no bolso das pessoas. Em 2014, a renda domiciliar por pessoa, a renda real, chegou no seu pico, R$ 1.152. Esse é o ponto mais alto que o livro usa como uma espécie de fotografia daquele momento de melhora, um pouco antes da grande virada que estava por vir. Só que, segundo a análise do livro, essa escada de avanços foi, de repente, quebrada. Os autores argumentam que uma ruptura política ali em 2016 deu início a um processo muito rápido de desmonte, que começou a reverter todos aqueles ganhos sociais que a gente acabou de ver nos dados. E os números que o livro apresenta para sustentar esse argumento são bem claros. Olha só a tabela. Entre 2014 e 2017, o que aconteceu? A população ocupada e com proteção social caiu. A população com renda muito baixa, menos de um quarto do salário mínimo, aumentou. E o número de jovens que nem estudam nem trabalham também cresceu. Ou seja, a tabela mostra uma inversão de tendência em vários indicadores sociais super importantes. Para aprofundar essa ideia de barbárie, a obra traz um conceito bem forte, o de violência estrutural. A ideia aqui é que violência não é só o crime, o assalto na rua. Nessa visão, a própria desigualdade, o racismo, a exclusão social, tudo isso é uma forma de violência. É qualquer sistema, qualquer prática que impede as pessoas de viverem uma vida plena, que as reduz a uma coisa. Mas o livro não fica só no diagnóstico, não. Ele também aponta saídas, aponta caminhos. Então, a partir de agora, a gente vai mergulhar nas propostas que os autores apresentam para construir uma alternativa a esse cenário de barbárie. Essa alternativa que eles propõem se baseia em 4 grandes pilares. Vamos lá. Primeiro, fortalecer a democracia, mas pensar nela como uma ação coletiva, que cria direitos o tempo todo.
Segundo, uma transição ecológica de verdade, que repense o nosso jeito de produzir e consumir. Terceiro, uma reforma tributária progressiva, ou seja, fazer com que os mais ricos paguem mais impostos para financiar o social. E quarto, reconstruir e fortalecer os nossos serviços públicos, como o SUS, a educação pública e assistência social. E dentro dessa proposta tem um conceito que é chave, chamado política dos comuns. O que é isso? A ideia é que os recursos que são essenciais para a vida, pensa na água, nas florestas, até no conhecimento, devem ser gerenciados por todo mundo, pela coletividade de forma democrática, e não controlados por empresas privadas só para dar lucro. É, no fundo, uma proposta para proteger aquilo que é de todos nós. Para deixar a discussão sobre a reforma tributária mais concreta, o livro traz uma comparação bem reveladora. Olha isso. A alíquota máxima do imposto sobre herança aqui no Brasil é de 8%. Agora compara com outros países. Chile e África do Sul, 25%. Bélgica, 30%. Estados Unidos, 40%. Fica claro que o valor aqui é bem mais baixo. E por isso aumentar essa tributação é uma das propostas centrais para conseguir financiar esse Estado social. No final das contas, a análise toda nos deixa com essa pergunta, que é fundamental. O livro Estado Social contra a Barbárie não vem com um manual de respostas prontas. O que ele faz é enquadrar o debate, mostrar que existe uma escolha coletiva e urgente a ser feita entre dois caminhos muito diferentes. E a grande questão que fica no ar para todo mundo pensar é: qual desses futuros a gente vai de fato construir?